Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Uma alegria estar com você mais uma vez aqui no canal. Você que está chegando pela primeira vez, não sei que horas você está assistindo este vídeo hoje, mas quero te agradecer porque você está aqui conosco, tá bom? Aproveite, se inscreva, tá em algum lugar dessa tela, tá aí, inscreva-se, aperte no sinal, no sininho de notificação lá em todos, para que você possa receber todas as nossas publicações. Amados, nós estamos aqui vivendo o retiro da Quaresma, esse retiro espiritual que nos ajuda a mergulhar cada vez mais e intensamente na vontade de Deus. Amados, vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz, do Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre o tema de Cristo devia ser tentado no deserto. O que vocês acham? Então vamos mergulhar aqui junto com Santo Tomás de Aquino para viver esta experiência de Cristo que foi tentado no deserto. Nós vimos isso na liturgia desse domingo que passou, né? Primeiro domingo da Quaresma, que falou que Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado pelo diabo. Veja só, em Marcos capítulo 1, versículo 13 diz: Jesus estava no deserto 40 dias e 40 noites e ali foi tentado por Satanás. Cristo, por vontade própria, deixou-se tentar pelo diabo, assim como voluntariamente entregou o corpo à morte. Do contrário, o diabo não ousaria aproximar-se dele. Ora, o diabo atenta de preferência os solitários, pois, como diz a Escritura em Eclesiástico 4:12, se alguém prevalecer contra dois lhe resistem. Por isso, foi Cristo que para o deserto, como para campo de luta, para ser nele tentado pelo diabo. Donde o dizer Ambrósio que Cristo foi deserto deliberadamente para o deserto para provocar o diabo, pois se este não viesse atacá-lo, Cristo não o teria vencido. Mas acrescenta de Santo Tomás ainda outras razões, dizendo que Cristo assim procedeu misteriosamente para livrar Adão do exílio, pois este fora precipitado do paraíso num deserto, para nos mostrar com o seu exemplo que o diabo inveja os que progridem no bem. Então, Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nossa humanidade, ela foi criada, apesar de não ser perfeitos como os anjos, mas a nossa humanidade foi criada a única criatura de toda a obra criadora que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Pense na inveja, no ódio que se levantou na mente ou na atitude, no querer dos demônios, justamente porque do diabo em si, porque nenhuma criatura foi criada e nós fomos dignos desta criação à imagem e semelhança de Deus. Algo que gerou um ciúme, inveja, né? Um ódio com relação à nossa humanidade. Na verdade, no fundo, não é a nós, mas aquele que nos criou. Então nós vamos vendo que existe essa batalha que continuamente está aí aos nossos pés, na nossa vida, perseguições, tentações do maligno, porque não quer que nós sejamos perfeitos, não quer que nós sejamos santos, e por isso entra no seio da humanidade e vai destruindo de dentro para fora. Esta obra criadora de Deus, ele vai destruindo de dentro para fora, porque não quer que o homem, né, que a humanidade, ela realmente viva esta santidade com a qual nós somos chamados a ter uma vida santa,
uma vida de amor, uma vida de renúncias. Renúncias que exigem de nós, muitas vezes, desapegos, né? Desapegos profundos da nossa própria vontade. Cristo, indo ao deserto, se expôs à tentação. Livremente Jesus fez isso, sendo Deus. Por quê, gente? Porque também nós passamos pelos nossos desertos de cada dia. Sim ou não? Eu acredito que sim. Nós passamos pelos desertos da nossa vida. Então, no deserto é um lugar amplo, um lugar onde de dia é um sol muito intenso, de noite é um frio muito intenso. Então, uma disparidade de situações nós vamos enfrentando no deserto. E o que é um retiro espiritual? Retiro espiritual nada mais é do que esse campo de batalha. Nós estamos em constante campo de batalha. Agora, nesse retiro espiritual da Quaresma, estamos vivendo uma batalha constante nesse nosso ser membro da igreja, batizado, consagrado, enviado por Deus. Entendeu como é que é a obra que Deus vai realizando? E continua aqui citando São João Crisóstomo, que diz: contra os solitários é que o diabo emprega toda a força de sua tentação. Por isso, no princípio, tentou a mulher, quando a viu desacompanhada de Adão. Contudo, isto não significa que o homem deva indiscriminadamente se deixar expor à tentação. Entender o que diz São João Crisóstomo não quer dizer que porque Jesus se expôs, nós também podemos nos expor. Peraí, há uma diferença entre nós e Jesus. Jesus é Deus, nós somos humanos. Jesus pode tudo, nós não podemos. Entendeu, querido? Como nós precisamos compreender que existe um mistério e Jesus, ele assumiu livremente para poder, melhor, se deixou humilhar livremente por amor a você e a mim, a nós todos. Então, Jesus, ele se expõe à tentação, mas ele não pode tentar como o demônio tentou. Nós vimos na citação bíblica, né, do Evangelho de ontem, que Jesus foi tentado. Foi tentado 3 vezes. Primeira tentação, logo, Jesus teve fome, o demônio aproveitou, era oportunista, né? O diabo disse: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Depois levou Jesus no alto do templo de Jerusalém e disse: joga-te daqui embaixo, que os anjos de Deus, diz a palavra de Deus, vão te proteger. Então não te ferirá. Depois, não se conformando, ele leva Jesus no monte mais alto, mostrou todos os reinos do mundo, todas as riquezas, as glórias do mundo, e disse: se tu te prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso. E aí foi o momento do desastre. Não para Deus, mas para o maligno. Jesus disse: afasta-te de mim. Afasta-te de mim. Vai para longe de mim, Satanás. Expulsou o demônio. Aí nós percebemos que a nossa humanidade, a qual Jesus assumiu, ela passa por tentações, mas nós devemos pensar como foi que Jesus nos ensina, como é que Jesus nos ensina que nós devemos enfrentar, como nós devemos enfrentar as tentações. Continua ainda Santo Tomás. Há 2 espécies de ocasiões da tentação. Uma da parte do homem, como quando não evitamos ocasiões próximas de pecar, pois tais ocasiões devem evitá-las, como foi dito a Lote em Gênesis 19, 17. Não pares um par algum dos arredores de Sodoma. A outra espécie de tentação
do diabo, que é uma ocasião que ele aproveita, é sempre invejoso de quem se esforça para ser melhor. E essa ocasião de tentação nós não devemos evitá-la. Por isso, diz São João Crisóstomo, não só Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto, mas também todos os filhos de Deus, possuidores do Espírito Santo, ou seja, eu e você, nós fomos levados pelo Espírito Santo ao deserto, que não consentem em ficar ociosos, mas são ungidos pelo Espírito Santo a empreender grandes obras. E isso para que o diabo estar no deserto, onde não há pecado que ele se compraz. Também todas as boas obras constituem um deserto para a carne e para o mundo, porque contrariam as tendências de uma e de outra. Ora, das ocasiões de tentação ao diabo não é perigoso para maior, porque maior é o auxílio do Espírito Santo, autor das obras perfeitas, do que o ataque do diabo invejoso. Então, uma outra espécie de tentação, né, além dessa, que um homem, por parte do homem, ele tem a tendência a pecar, e esta busca de não pecar, acontece a tentação que vai instigando a nossa humanidade a pecar. Que bom que nós vamos vivendo experiências maravilhosas dentro da nossa caminhada de fé. Hoje nós vamos ter o estudo bíblico em cima de Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46. O Evangelho é uma grande graça para cada um de nós. Ele tem aquela forma suave de entrar na nossa alma, na nossa consciência e de interpretá-la. Essas páginas do Evangelho, narrado por São Mateus, encontramos o momento em que Jesus nos apresenta o juiz e fiel, coisa que deveríamos levar bastante a sério, não para causar medo, mas para nos deixar assim até cheios da sua graça, para vivermos as lutas diárias e enfrentarmos as necessidades nas nossas perseguições. Bom, vamos olhar que nesse tempo precisamos viver as obras de misericórdia. Você sabe quais são as obras de misericórdia? São dois tipos, são as corporais e as espirituais. Ambas, tanto espiritual como corporal, são 7 cada uma. Então vamos ver as obras de misericórdia corporais. Primeiro, dar de comer a quem tem fome. Segundo, dar de beber a quem tem sede. Terceiro, vestir os nus. Dar pousada aos peregrinos. Assistir aos enfermos. Visitar os presos. Ensinar. Nós vamos vendo aqui dessas 7, né? A 7ª é enterrar os mortos. E as espirituais? Nós vimos as corporais, agora vamos ver as espirituais. Primeiro, dar bons conselhos. Segundo, ensinar os ignorantes. Terceiro, corrigir os que erram. Quarto, consolar os aflitos. Quinto, perdoar as injúrias. Sexto, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Sétimo, rogar a Deus por vivos
pelos vivos e por mortos. Essas obras de misericórdia são práticas até evangélicas que vão nos ajudar a mergulhar mais e mais intensamente na vontade de Deus e viver santamente aquilo que Deus tem nos chamado a viver neste tempo. Então, por isso, queridos, nós somos atingidos, atacados quase que constantemente acerca da nossa vida, a nossa vivência batismal, a nossa consagração de vida, a Nossa Senhora, as consagrações que nós vamos fazer em nossa vida. Quero alertar a cada um de nós que nós precisamos estar atentos a tudo que acontece ao nosso redor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever, dar likes aí no nosso canal. Shalom.